deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. E até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e lavavam-na adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Vocês já devem conhecer a história de Davi. Davi foi um homem que Deus levantou, um homem segundo o seu coração. Mas quando Deus levantou Davi, Saul era o rei no momento. Saul, ele era o rei que o povo escolheu para si. E Saul provou para Deus que ele não era digno de ser aquele que poderia representá-lo como rei de Israel. Então Davi, naquela época, no momento daquela batalha, aquela afronta de Golias, Davi venceu Golias, destruiu aquele filisteu e se cantou no meio daquele povo que Saul venceu milhares, mas Davi 10 milhares. E isso ficou famoso, a fama de Davi correu. E um espírito de ciúmes entrou em Saul, e Saul então começou a perseguir Davi a ponto de querer matá-lo. Em todo lugar que Davi ia, Saul o encontrava para pegá-lo e matá-lo, tentar matá-lo. Davi, ele teve Saul em suas mãos por 2 vezes e não matou, porque ele sabia que Saul, ele era ungido de Deus. Ele estava ainda na posição de liderança. Ele estava na posição de autoridade. Então Davi sabia desse princípio, que não se mexe numa autoridade, está colocada lá. Então Saul, ele perseguia Davi, Davi fugia, Saul perseguia, Davi fugia. E Saul perseguiu tanto Davi, foi tão intensa a perseguição, a ponto de Davi não saber mais onde se esconder. Davi não sabia mais onde fugir e se esconder de Saul, até que Davi tem a ideia de fugir, de se tornar um exilado político, mas lá no meio dos filisteus. Os filisteus, assim como os amalequitas, eles são arqui-inimigos de Israel. Falam de espíritos demoníacos que atuam hoje também na igreja. Então os filisteus e amalequitas sempre foram inimigos do Senhor. E Deus mandou, inclusive, que os amalequitas, na época, inclusive para Saul, disse que tudo aquilo que era ligado aos amalequitas, inclusive o rei Agag, deveria morrer. E hoje a gente olha para esse contexto do Antigo Testamento e fala: meu Deus, como é que Deus pode mandar matar crianças, jovens, bebês, tudo que era dos amalequitas Deus mandou matar. Deus mandou acabar com os amalequitas. Mas Saul, ele salvou, ele guardou, ele poupou o rei Agag. Isso já mostrou que Saul já tinha perdido a unção e a presença de Deus nele. Então Davi começa a ser perseguido por Saul, como eu já contei, e ele encontra exílio, ele encontra guarita no meio dos filisteus. Ele pede ajuda aos filisteus, e Davi pede ajuda a um rei lá dos filisteus chamado Aquis. E Aquis dá uma cidade, um lugar para ele morar. Esse lugar faz parte de Judá, mas que era regido ainda pelos filisteus. Então Davi, ele sabia, por causa disso, ele aceitou fazer isso. Ele se escondeu no meio dos filisteus, porque ele sabia que a qualquer momento Saul podia matá-lo. Então ele pensou que ele poderia se esconder nesse lugar, que Saul nem iria imaginar de encontrá-lo lá. O rei Aquis dos filisteus deu uma cidade a Davi chamado Ziclag para morar. E ele então mora lá. Ele se torna fiel, Davi se torna fiel. Mas preste atenção, Davi nunca tocou em Saul. Davi sempre foi um homem que guerreava as guerras do Senhor. Isso já dizia Abigail. Abigail, a mulher de Davi, quando Davi havia já liberado uma sentença sobre a casa dela e o seu marido, ela disse: você é um homem que é chamado às guerras do Senhor. Você é um homem que está para guerrear as guerras do Senhor. Não suje as suas mãos com um sangue que não vale a pena. Então Davi foi aquele que levantado por Deus para guerrear as guerras do Senhor contra os inimigos de Israel. Então ele era aquele que lutava. Até hoje Israel é assim, está sempre se defendendo dos seus inimigos.
Davi é aquele que se levantou para guerrear, para proteger o seu povo, para que o seu povo pudesse prosperar contra os inimigos, principalmente os amalequitas e filisteus, e tantos outros. Então, Davi vai morar em Ziclag, e essa cidade era uma cidade ao sul de Judá, mas quem governava essa cidade eram os filisteus. Sabe o que significa a palavra Ziclag? Ziclag significa tortuoso. Fala comigo, Ziclag significa tortuoso, ou curvas intensas. Quem já desceu aquela serra de Petrópolis? Não é? Você faz cada curva, tem outra serra, não sei, a Serra das Araras, que até dá um pânico, você tem que ir bem devagarinho, porque são curvas bem fechadas. Então isso que significa ciclar, isso significa para nós que em viver em território do inimigo é, na verdade, um lugar sinuoso. Viver em território inimigo é sinuoso de verdade. Temos que ficar bem atentos. E naquele território, Davi, ele continuou ali a servir aos filisteus. Ele partia para as batalhas, ele conquistou a confiança, e naquele território Davi morou mais ou menos 1 ano e 4 meses, lutando as batalhas. Só que ele ia para as batalhas, e o rei falava, olha, então, Aquis falava, então, como é que foi o seu dia hoje, Davi? Você venceu muito? Ele não dizia quem ele havia vencido. Davi continuava lá em Ziclag, morando numa cidade dos filisteus, mas ele continuava lutando contra os inimigos de Israel. Quem está comigo aí? Fala para o seu irmão assim, você pode estar onde estiver, mas você vai continuar lutando contra os inimigos do Senhor, contra os inimigos do Senhor na sua vida. Então aí Aquis falou assim, como é que foi o seu dia hoje? Você venceu muitos inimigos. E ele dizia que esteve em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, mas ele não dizia contra quem ele havia lutado. Ele lutava contra os agaguitas e todos aqueles que eram inimigos de Israel. Ele só lutava, fala assim comigo, Davi só lutava contra os inimigos do seu povo. Ele só sabia lutar contra os inimigos do seu povo. E ele tinha um princípio, não posso tocar no ungido do Senhor. Saul ainda é o rei de Israel. Eu não posso ir contra ele, mas preste atenção, a perseguição foi tão grande. Tão grande, tão grande. E nós vamos entender o que aconteceu depois. Davi então dizia que ele havia vencido as batalhas para Aquis, mas não dizia quais eram os inimigos que ele havia vencido. Mas em tudo isso, Davi comete um grande erro. Fala comigo, Davi comete um erro. Davi, ele abre uma brecha para o inimigo. Os filisteus então começaram a se preparar, enquanto Davi estava lá nesse 1 ano e 4 meses em Ziclag. Os inimigos, os filisteus se preparavam para lutar contra Israel e contra Saul. E Aquis falou, olha, nós vamos lutar contra Saul. Você topa? Davi falou, eu estou dentro. Eu topo. Davi, ele se oferece para lutar contra Saul e contra o exército que ele estaria liderando mais adiante. Ele se levanta contra Saul, ele foi contra tudo aquilo que ele sempre disse que não faria. Preste atenção. Davi, então, ele se oferece para lutar contra Saul. Coisa que ele nunca fez, por acreditar que não podia se levantar contra o ungido do Senhor e nem contra o povo de Deus. Agora, por que ele cedeu? Pergunta ao seu irmão, por que você cedeu? Eu acredito que inconscientemente, Davi já não aguentava mais aquela guerra. Davi já estava no limite, ele já não estava mais suportando. Inconscientemente, ele já estava querendo acabar com a situação. Ele estava achando que pela força dele ele poderia vencer. Ele estava acreditando que eu vou resolver isso, vou lutar contra Saul. Ele se ofereceu, um homem de guerra. Davi já estava cansado de tanta perseguição, de tanta injustiça. Não é assim que você se sente? Tanta injustiça, tanta maldade, tanta mentira, tanta impiedade. Um avanço após o outro, um dia após o outro, o avanço na loucura, na perversão, na maldade, na injustiça, injustiça após injustiça. Davi inconscientemente falou, eu vou lutar contra Saul. Agora, olha o que Deus fez. Deus poupou essa loucura.
de acontecer na vida de Davi. Davi já estava cansado dessa perseguição e se ofereceu a lutar essa luta injusta. Por que injusta, apóstolo? É totalmente justa, não diante de Deus. Essa luta seria injusta. Por quê? Porque Saul ainda era o rei de Israel. E Deus não estaria com Davi. Fala para o seu irmão: meu irmão, não ouse ir para uma batalha sem Deus com você. Fala para o seu irmão: não ouse ir para uma batalha sem Deus com você. A única presença que você precisa é a de Deus. Se Deus não está te fundamentando, se Deus não está te apoiando, se Deus não está contigo, não vá. Então Davi, ele estava correndo risco alto de ir para uma batalha sem Deus, porque ele estava indo contra os princípios de Deus e entrando numa luta injusta. Se Davi estivesse indo junto, se Davi tivesse entrado nessa luta e entrado junto, ele estaria lutando contra o seu próprio exército, que no futuro ele estaria como líder. O exército que mais tarde ele estaria liderando. Mas Davi, ele só não lutou, ele só não foi com os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, os líderes filisteus não permitiram, por causa da fama de Davi. Eles disseram no versículo 3, 1 Samuel: o que estão fazendo aqui esses hebreus? Porque Davi estava com 600 homens que vieram com ele, fugidos. O que estão fazendo aqui, no meio dessa guerra, contra Saul, esses hebreus? No versículo 4, os líderes dos filisteus se opuseram a ele e solicitaram a Aquis, que era amigo de Davi, que havia guardado ele na cidade de Ziclague: manda que este homem vá embora, que retorne à cidade que tu lhe designaste. Não venha ele conosco à batalha, para que não se volte contra nós em meio ao combate. Eles sabiam quem era Davi, sabia que Davi era um perito guerreiro, a fama dele havia corrido. Então a Bíblia relata que certo dia, enquanto Davi e o seu exército estavam fora batalhando, um dia, quando Davi estava fora, os amalequitas, falam comigo, os amalequitas incendiaram e saquearam a cidade onde eles estavam morando. Eles levaram tudo que era deles, levaram suas esposas, sequestraram suas famílias inteiras, todos, não só de Davi, mas de todos os 600 homens. Sequestraram as mulheres, crianças, idosos. E quando Davi e seus soldados voltaram, regressaram a Ziclague e viram o que tinha acontecido, eles choraram compulsivamente e gritavam em alta voz. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a ficar com raiva de Davi. Eles começaram a dizer que isso estava acontecendo por causa de Davi. E eles planejaram apedrejar Davi. Quantas vezes nós lemos esse livro, esse texto, e dizemos assim: poxa, coitado de Davi, coitado, tão injustiçado. Mas abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Deuteronômio 25, 17 diz: lembra do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho, feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando ti cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Serás, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Deus havia dado uma ordem que deveria Israel apagar da face da terra a memória de que um dia existiram os amalequitas. Isso é muito sério. Mas por que os amalequitas é que incendiaram tudo aquilo que estava relacionado a Davi? Por que foram os amalequitas que entraram, sequestraram a família deles, queimaram tudo que era de Davi e os seus homens? Por quê? Fala comigo, Amaleque significa no original fruto da carne. Fala para o seu irmão, o fruto da carne tem que queimar. A carne precisa morrer. E não é essa carne, é a parte mais baixa do nosso ser integral. É aquela área que é o produto do fruto do conhecimento do bem e do mal, em que nós nos sentimos completamente poderosos e capazes de resolver tudo na nossa vida sem uma direção divina.
Porque nós somos muito inteligentes, nós somos muito experientes. Nós viemos de histórias assim, temos muitas histórias, temos muitas experiências. Tem muito dinheiro, tem muitas graduações, tem certificados e graduações. Só que isso fala de carne, da força da nossa natureza. E é o fruto do conhecimento do bem e do mal que nos torna independentes de Deus. Nos tornam capazes de fazer tudo sem Deus. Diga assim comigo: a minha carne tem que ser morta. Sabe por que a nossa carne tem que morrer? Porque a carne não se converte, jamais. A gente fala até sobre jovens, né? Que estão namorando, estão para namorar. Hormônios não se convertem. Por isso a gente fala: menina, não vai para casa do namorado, fica sozinho lá, porque a carne não se converte. Se aproximar, esquentar, acabou, pega fogo e já era. Quem está comigo aí? Fala comigo: a carne não se converte. A carne é corruptível. A carne, essa área mais baixa, ela é corruptível. E a Agag, que representa a carne, a natureza que deve ser crucificada, a natureza pecaminosa, o fruto do conhecimento do bem e do mal, precisa ser crucificada todos os dias. Ou seja, a minha vontade não pode ser feita acima da vontade de Deus. Fala assim comigo: eu não posso andar na área de risco. Fala para o seu irmão de novo: você não pode mais andar na área de risco. Nós não podemos retornar a lugares, a situações que já deveriam estar mortas. Você não pode voltar a relacionamentos que fizeram você decair, só porque você está com saudade e agora você não tem nada em ninguém. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Ei! Que eu não aguenta, você aguenta. Você é mais do que um desejo, você é mais do que uma angústia, você é mais do que uma vontade, é mais do que um crédito social. Fazer o que todo mundo faz, falar como todo mundo fala. Você é muito mais do que o que todo mundo faz. Quantos querem ser uma luz no meio do túnel na sua família? Quantos querem ser uma referência, que há uma solução sim, que há um meio de sair dessa desgraça de vida, de pobreza, miséria, ruína, promiscuidade, assassinato? Ah, sim, porque eu sei que é possível. Não ando mais na minha carne, decidi não mais me casar com Amaleque, decidi não mais me aliançar e empoderar minha carne. Quem diz aí amém para você? Então, vou falar de novo: eu não vou mais andar nas áreas de risco da minha vida. Se é alguém na área sexual, seja na área social, seja na área de negócios, dinheiro, tem gente que não consegue ver dinheiro, fica doido, porque dinheiro se torna um Deus. Amém? Então, a carne é corruptível. Amaleque significa o fruto da carne. O rei dos amalequitas deveria ser morto, mas Saul poupou. Você sabe que aquilo que a gente não mata agora, aquilo que a gente não elimina agora, mais tarde virá para nos matar. Quem está comigo aí? Fala assim: aquilo que eu não resolvo agora, aquilo que eu não elimino agora, aquilo que eu não mato agora, mais tarde vai me matar. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências desse erro continuarão. Pela graça de Deus, Deus nos dá condições de refazer a nossa vida todas as vezes que há arrependimento genuíno. Mas há um preço muito alto a pagar. Não retorne aquilo que um dia te feriu. Não retorne aquilo que um dia te degradou. Não retorne aquilo que um dia te destruiu. Não retorne aquilo que um dia te magoou, te feriu, te desonrou. Não volta mais, porque não vale a pena. O que é que acontece no texto lá que nós lemos? Davi, ele volta, e ele vê tudo queimado, ele vê tudo destruído. Saquearam a vida dele, saquearam tudo. Por quê? Porque Davi decidiu entrar numa guerra que ele não deveria. Davi rompeu com o princípio. Davi
rompeu com o padrão divino. Davi se ofereceu a lutar contra Saul. Isso significa algo muito sério. Não se levante contra autoridades instituídas. Quem está comigo aí? Não se levante. Não se levante contra autoridades instituídas. Quem cuida das autoridades é Deus, não é você e nem eu. Deus, Ele cuida de todas as autoridades, porque Deus constituiu todas as autoridades. Pai, mãe, chefe, governadores, presidentes. Quem está comigo aí? Líderes de igrejas. Não nos levantemos contra as autoridades. O que Davi fazia sempre em toda a sua jornada, em toda a sua trajetória de fugir de Saul, fugir de Saul. Davi teve em suas mãos Saul por 2 vezes para matar, mas ele, pelo princípio de saber que Deus está com as autoridades, que Saul tinha ainda como autoridade, era autoridade de Israel, Davi poupou Saul 2 vezes. E agora, ele diz, eu vou contra ele. Deus então tirou a proteção e os amalequitas são aqueles que estavam, Amaleque, a gente sempre falou isso aqui, mas eu quero lembrar de novo, amalequitas são aqueles que são sempre na saída do Egito. Os amalequitas, eles se disfarçavam na areia do deserto. É aqueles que se escondem quando você sai do Egito. Ou seja, assim que você sai de uma condição de escravidão de alguma área da sua vida, assim que você se rende a Jesus, ou se você se rendeu a Jesus e você está saindo de uma escravidão, Amaleque, ele está lá escondido no deserto, esperando para dar o bote, esperando para te capturar e te degolar. Porque a Bíblia fala que os amalequitas, eles atuavam, eles atacavam os fracos e doentes de Israel quando saíram do Egito. Então Amaleque, ele ataca aqueles que estão enfraquecidos na sua fé em Deus. Amaleques é aqueles que atacam aqueles que não se atualizaram no reino de Deus. Sabe, os velhos? Não é ter 80 anos, não. O velho é aquele que não se atualiza com o que o Senhor está fazendo agora. Com aquele que não sabe o que Deus está falando agora. Que é aquele que não sabe e não quer saber o que Deus está falando às nações agora. Estão rígidos sobre o mover de Deus há décadas atrás e estão atuando no mover de 10 décadas atrás. Quem está comigo aí? Por isso muitos líderes hoje perderam a autoridade. Porque estavam fracos, enfraqueceram a família, enfraqueceram a empresa, enfraqueceram aqueles que estão ao seu redor. Por isso que Deus disse que tinha que acabar com os amalequitas, porque não é que eles eram inimigos de Deus, eles usavam, eles se aproveitavam. O espírito de Amaleque se aproveita da fraqueza dos fracos, da doença dos doentes, para destruí-los. E Deus, como um Deus justo, Ele mandou acabar com esse espírito, com essa etnia. Quem está comigo aí? O espírito de Amalequita atua até hoje. Então aquilo que você não resolve, agora, mais tarde vai te perseguir, vai se levantar num tempo em que você está crescendo. Então fala para o seu irmão, meu irmão, na sua vida nada é por acaso. Nada é por acaso, nada. Preste atenção, você foi liberto de um relacionamento, se você se rendeu a Jesus há pouco tempo, você saiu do mundo das drogas, você saiu do roubo, você saiu do tráfico, você saiu da promiscuidade, da prostituição, do suicídio, do ódio, você saiu. Jesus te libertou, glória a Deus. Mas da trajetória do Egito até a terra prometida, quando você sai do Egito, está lá os amalequitas enterrados na areia. Como aquelas cobras de areia do deserto, bem camuflados. É assim que os amalequitas fazem. Os espíritos de Amaleque são especialistas em camuflagem. Você nem imagina que ele está lá. Mas ele vem, aí você está fraco, você não está na pegada,
você não está no ritmo, você não está na mesma atmosfera do povo, você não está debaixo da palavra que Deus deu ao povo, você não está se alimentando do maná que Deus liberou para o povo, você não está em alinhamento com o seu Moisés. Está lá, se arrastando. E o que aconteceu? Vêm os amalequitas. O que acontecia? Tinha as cabeças assim no deserto. O deserto virou sepultura de hebreus por associações com Amaleque. Então, amalequitas, eles têm, que é a carne, que é a natureza caída, precisa ser crucificada. Quando Davi quebrou esse princípio, diz: eu vou lutar contra Saul, eu vou lutar porque eu não aguento mais essa injustiça. Eu vou me levantar porque eu não aguento mais essa injustiça. Eu vou botar na justiça mesmo. Vou mandar para frente esse negócio. Vou fechar essa empresa desse irmão. Vou fechar essa igreja. Você quer ver? Faz isso não. Esses olhos aqui, ó, já viram coisas absurdas acontecerem com pessoas que falaram essas coisas. É muito grave. Não se levante contra uma autoridade. Quem está comigo aí? Amém. Toda autoridade está sob autoridade. Então não acho que você é autoridade. A autoridade é diferente de autoritarismo. Autoritarismo é para mandar, a autoridade é para servir. O que eu acabei de falar? É para mandar. Mas a autoridade é para servir. Então não entre nesse surto de querer vingar-se de injustiça que estão fazendo contra você. Espere o tempo de Deus. Espere Deus manifestar a justiça dele. É melhor a justiça dele manifesta do que a tua própria justiça. Desiste desse plano de querer fazer justiça com a tua mão. Agora essa pessoa vai ver com quantos paus faz essa canoa. Você vai afundar com canoa e tudo. Fala para o seu vizinho assim: abandona esse plano de justiça própria. Amém? Quando ele fez isso, ele foi salvo. Deus usou o inimigo para poupar Davi. Fala para você mesmo: Deus usará o inimigo para me parar. Então existem coisas na nossa vida que você pensa que o inimigo está lá para te prejudicar. Deus está usando o inimigo para te frustrar. Porque Deus sabe que se você tomar essa decisão por amalequita, você vai morrer, morre a sua família, morre os projetos de Deus, e o inimigo fica fazendo festa no teu campo, no teu território. Deus então usou os príncipes dos filisteus, diga, não, Davi? O que esses caras estão fazendo aqui? Você sabe quem é Davi? Você está ficando maluco aqui? Davi, ele matou Golias, treinou o exército dele para matar os inimigos. Nós somos inimigos de Israel e Davi lutou contra nós. Você está maluco? Eu não quero esse cara aqui. Manda ele de volta para Ziclague. Quando Davi volta, tudo está destruído. Por quê? É aí que mora o ponto da história. Nas nossas vidas, nós achamos, infelizmente os cristãos acreditam que tudo acontece por acaso. Sim ou não? Quem que eu acabei de falar? Nós achamos que na minha vida, na nossa vida, tudo acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nós somos movidos, devemos viver pelos princípios, e quando nós quebramos esses princípios, quando nós quebramos essas regras do reino de Deus, nós abrimos precedência para que os espíritos das trevas venham. O que aconteceu? Amalequitas roubaram, saquearam, e ainda os seus próprios soldados, a sua equipe planejou te matar Davi. E o que aconteceu? Diz o texto que ele então eles choraram. Davi então se fortaleceu no Senhor. O que ele fez? Se fortaleceu no Senhor. Diz o texto que Davi então se fortaleceu no Senhor. Fala para o seu irmão: meu irmão, se fortaleça no Senhor, porque vai vir restituição para a sua vida.
Eu vou repetir, se fortaleça no Senhor, porque vai vir restituição para a sua vida. Dê um aplauso ao Senhor aí. Davi se fortaleceu no Senhor. E ele pegou o seu exército, foi na direção do inimigo e encontrou um egípcio lá, abandonado. Diz o texto, que eles encontraram um egípcio abandonado. Largaram os seus senhores, largaram ele lá. Estava passando fome há 3 dias e 3 noites, não comia nada. E o que Davi fez? Você sabe onde eles estão? Você sabe quem fez isso? Ele disse, foi o meu povo, eu fiz. Mas, por favor, eu mostro para vocês onde eles estão. Mas não me matem. Davi fez, tudo bem. Sabe o que Davi fez? Olha a generosidade. Por isso que a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele é misericordioso. Ele é compassivo. Fala para o seu irmão, seja mais misericordioso e menos acusador. Abaixa esse dedinho aí. Misericórdia quero, diz o Senhor. Fala assim, eu tenho que baixar meu dedinho. Davi falou assim, olha, é o seguinte, vamos cuidar de você. Deram comida para ele, cuidaram dele, alimentaram ele, trataram das feridas dele, fortaleceram ele. E ele levou Davi e o seu exército ao acampamento dos amalequitas. Sabe o que significa isso, gente? Não despreze as pessoas que passam no seu caminho. Ninguém, não despreze ninguém. Porque essa pessoa que é desprezada por muitos, pode ser aquele que vai salvar a sua vida. A honra tem que ir para cima e para baixo. Fala assim, a honra tem que ser para cima e para baixo. Nós temos a mania de gostar de quem gosta da gente. Nós temos a mania de paparicar quem tem mais dinheiro. Se chegar aqui um milionário, um bilionário, o pessoal não sabe nem como falar, né? Ou se afasta todo mundo, ou todo mundo fica em cima dele, né? Mas são 2 pessoas, 2 seres humanos. E o que acontece? Nós não podemos desprezar quem passa no nosso caminho. Todas as pessoas que passam na nossa vida têm lições para nos ensinar. Então vale a pena cuidar de qualquer pessoa, vale a pena investir em todas as pessoas. Vale a pena tratar das pessoas, porque elas é que vão levar você ao lugar das tuas vitórias. Quem crê nisso? Diz assim, Senhor, eu estou pronto para encontrar o egípcio ferido. Ele me levará ao lugar da minha vitória. Mas quando ele aparecer, cuida dele, dê atenção a ele. Cuida das suas feridas. Prega o evangelho para ele. E ele, não é só você que vai salvá-lo, mas ele é que vai te salvar. Muitas vezes você pensa que está sendo remédio para as pessoas. Muitas vezes você pensa que está sendo o discipulador das pessoas. Muitas vezes você pensa que você está sendo remédio para as pessoas, mas as pessoas que estão sendo ministradas, sendo ministradoras para a sua vida. Muitas vezes as pessoas, Deus está usando pessoas para te ensinar muitas coisas. Quantos estão comigo aqui? O que aconteceu? Eles foram. Davi então salvou tudo o que tomaram os amalequitas. Davi então restituiu tudo. Então existem 2 coisas importantes aqui para você tomar de volta aquilo que te roubaram. Primeiro, reconheça que você ultrapassou a linha. Falou demais. Agiu, fez coisas erradas. Se associou a pessoas erradas. Falou demais. Fala assim, eu vou comer das minhas palavras. A Bíblia que fala isso. Fala assim, meu irmão, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Fala para o seu irmão. Cuidado com as suas palavras, porque você vai comer delas. Quem gosta de falar demais, a Bíblia fala, você vai ler lá a tradução ou a interpretação desse versículo em Provérbios, fala que quem come, quem fala demais, é quem gosta de falar, né? Comerá delas. Você fala, quando você fala o que não deve, quando você fala mal de pessoas,
quando você amaldiçoa o que Deus lhe deu, quando você não é grato por tudo que Deus lhe deu. Gente, gratidão não é atitude de fraqueza. Gratidão é remédio. Fala assim comigo, gratidão é remédio. Alguém que não é grato está atraindo demônios para si. Alguém tem motivo para ser grato aqui? Sim. Você comeu hoje. Sim, você chegou vivo aqui. Talvez teve incêndio, teve bala, teve tiro por aí, mas você chegou aqui, vai voltar para casa em paz. Porque o Senhor te guarda, o Senhor te protege, Ele é o teu guardião. Você não poderia ter alguma coisa, você tem. Tem pessoas hoje que não acordaram porque morreram, você está aqui. Tem pessoas que vieram a pé para a igreja, você veio de carro. Oh, glória. Ah, mas não é o carro que eu quero. Oh, querido, você tem um carro. Você tem um carro aqui. Fala, obrigada, Jesus, pelo carro que eu tenho. Ah, eu não tenho carro, eu tenho uma bicicleta. Obrigada, Senhor, pela bicicleta que eu tenho. A pessoa mais feliz da terra é a pessoa que é grata por tudo que tem. Pessoas gratas por tudo que tem, elas estão ampliando o seu armazém para receber mais de Deus. Mas quando alguém reclama do que já tem, fecha-se as portas. Não está preparado para mais. Quem está me ouvindo aí? Então, as suas palavras, você vai comer delas. Cuidado, cuidado, porque as nossas palavras e as nossas atitudes são sementes que estamos liberando nas pessoas, nos lugares, na nossa família. Nós não devemos andar segundo as nossas emoções. Lembra de Amaleque, fruto da carne? Não devemos andar segundo o que sentimos, mas segundo aquilo que Deus está dizendo. Mas eu não tenho vontade, não funcionamos segundo a nossa vontade. Se eu perguntar aqui às pessoas que não estavam com vontade de vir, eu creio que 50% daqui as pessoas não estavam com vontade de vir à reunião da igreja hoje. Mas quando chegaram aqui, estão sendo movidas pelo Espírito de Deus. E quando sair daqui, falam assim, puxa, ainda bem que eu fui à igreja hoje. Sim ou não? Ainda bem que eu fui, eu não estava com vontade. Nós não fazemos aquilo que queremos, nós fazemos aquilo que temos que fazer. E as coisas vão todos se entrando nos eixos. Tudo vai sendo, obedecendo à tua obediência. Tudo obedece à tua obediência aos princípios de Deus. Então, duas coisas, para que você possa ter de volta o que te roubaram. Reconheça os seus pecados. Não, mas fulano que errou comigo, ciclano que errou comigo, mas você nunca errou. Você é florzinha de Jesus. Você nunca falou uma caquinha? Nunca falou uma coisa errada? Nunca murmurou de ninguém, não fez fofoca de ninguém? Não amaldiçoou ninguém? Nunca? Sim, claro. O livro de Tiago fala sobre isso, que aquele que controla a sua língua é um homem muito forte. Nós somos essa geração forte que controla a nossa língua. Então, cuidado, reconheça os seus erros. É muito fácil apontar, quem está comigo aqui? Quer uma dica? Vou te dar uma dica. É muito fácil apontar o erro dos outros, muito fácil. Mas reconhecer os seus próprios é um nível muito mais elevado. Para viver restituição. Reconhecer os meus erros. Davi, ele errou. Davi, ele estava ultrapassando aquele limite que ele mesmo havia estabelecido por frustração constante, por um sentimento de injustiça, por um cansaço de tanta perseguição. Eu acredito que você esteja cansado aqui. Eu acredito que você tenha motivos para chutar o pau da barraca. Eu acredito que você tem motivo para querer surtar. Mas raciocina. Você vai chegar aonde? Se você fizer o que você quer. Aonde você vai chegar? Talvez a uma cadeia? No manicômio? Ou num sei lá onde. Então, reconheça os seus pecados, reconheça os seus erros. Eu errei aqui, errei. Me associei às pessoas erradas, eu fui no lugar errado, eu fiz a coisa errada, eu falei a coisa errada, errei. Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Reconheça que eu errei. Quando veio os amalequitas, roubaram tudo, levaram tudo, sequestraram todo mundo e ameaçaram ele de morte, ele se fortaleceu no Senhor. Não sabemos como ele fez isso. Como é que você se fortalece no Senhor? Reconhecendo os seus limites, os seus pecados. Falando, Deus, eu errei aqui, eu não sei o que fazer.
Eu já não estou mais aguentando. Não sei o que Saul cismou com a minha cara. Eu só estou fazendo a tua vontade. Eu não pedi para ser rei. Senhor, o Senhor me colocou lá. Eu não pedi. Eu estou chateado com isso. Eu estou com raiva de Saul. Já não aguento mais. Senhor, me ajude. Isso é se fortalecer no Senhor. Deve ficar assim, não. Se fortalecer no Senhor é falar o que você está sentindo e pedir ao Senhor que te perdoe por esse excesso. Porque esse excesso atraiu os inimigos. Eu quero profetizar que a partir de hoje você vai remir os seus dias. Você vai se fortalecer no Senhor. E os inimigos que vieram contra você para roubar tudo aquilo que é teu, eles terão que sair. Ou melhor, você vai tomar tudo o que era teu. E a segunda coisa, primeira coisa é reconhecer os pecados. Segunda coisa, socorrer quem está precisando de você. Não, mas eu estou muito ocupado. Agora eu tenho que salvar a minha família. Agora eu tenho que salvar minha família. Tenho que salvar meu marido, minhas filhas, meu marido, meu sogro, minha sogra, minha avó. Tenho que salvar minha família. Aí no meio do caminho está lá o egípcio, ferido, abandonado, com fome. Ó, alguém te cuida aí. O Senhor abençoa em nome de Jesus. Senhor, coloca teus anjos aqui, que eu vou cuidar da minha família. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É ou não é? O que Davi fez? Parou. Vamos lá. Você sabe quem é que fez isso? Ele, sim, eu sei. Foi eu. Eu te peço. Eu sei. Você sabe quem fez, sim? Sabe onde eles estão? Sim, eu sei. Você pode nos levar lá? Sim, eu peço uma coisa, não me matem. Ok. Além de não matar o homem, ele alimentou o homem. Ele parou, deu atenção a ele, alimentou ele, curou ele, fortaleceu o vínculo. Amém? Quem está me entendendo? A maneira como você trata as pessoas transforma os seus inimigos até em teus amigos. O que eu acabei de falar? Quantos gostariam de ter seus inimigos como teus amigos? Alguns estão assim, ó. Bem, vamos orar. Não tem essa história de oração, gente. O jargão do crente que não quer perdoar, que não quer resolver, é vamos orar. É ou não é? É ou não é? Vamos orar, irmão. Aleluia. Quem orar o quer? Para perdoar não tem que perguntar a Deus. Para curar alguém não tem que perguntar a Deus. Para abençoar alguém não tem que orar para isso. Você desculpa para não fazer o que tem que ser feito. É porque a ferida é tão grande, a amargura é tão grande, a raiva é tão grande, que quer matar o outro. Significa que tem sangue nas mãos. Quem está comigo aí, gente? Quantos querem tomar de volta aquilo que lhe foi tirado? Não adianta dizer, devolve Satanás o que me roubou. Você sabia? O cristão, infelizmente, ainda não tem noção do poder que tem de ser chamado filho de Deus. Não tem noção da autoridade que tem na terra. Para você ter uma ideia, quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto, entregaram a Satanás o domínio do mundo. Sim ou não? Que eu acabei de falar? A humanidade entregou o domínio do mundo, a autoridade a ele, a Satanás. Ele se tornou o príncipe deste mundo. Quando Jó fala que o Senhor um dia viu que os filhos de Deus, os filhos dos homens vieram, e estava no meio deles Satanás, se apresentou de rodear a terra. Fala comigo, Satanás se apresentou diante do tribunal de Deus de rodear a terra. Alguns falam assim, antes de passear, é que ele estava sem ter o que fazer. Quem é dono de uma terra, ele anda para verificar, para olhar o que é dele, fiscalizar aquilo que é dele. Então Satanás estava rodeando a terra para fiscalizar se os sistemas estavam andando como ele queria.
Ele estava fiscalizando, sabendo se os homens estavam matando mais, se as famílias estavam se destruindo mais, se Deus estavam sendo adorados mais, levantando mais adoração e idolatria. Ele estava fiscalizando para fortalecer o sistema dele, de rodear a terra. Então Satanás, ele era o príncipe deste mundo. Quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, ficou 3 dias lá no Hades, tirou da chave das trevas de Satanás a chave da vida e entregou à igreja. Isso significa, meu querido, que nós não podemos dar lugar ao diabo. E damos lugar ao diabo com as nossas bocas, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. E perdemos território, perdemos oportunidade, perdemos o favor de Deus, porque andamos somente por nossas emoções. Fala para o seu irmão, meu irmão, menos emoção, menos emoção. E mais vida espiritual. Eu não estou falando vida espiritual, não tem nada a ver com vida religiosa. Ser espiritual não é ser religioso. Ser espiritual é ser como Jesus. Ninguém é perfeito, mas devemos crescer nesse entendimento. Então, se você e eu queremos viver a restituição daquilo que nos foi roubado, Senhor, eu quero pedir perdão por meus pecados e transgressões. Eu julguei, eu critiquei, eu contribuí para o inimigo naquela família, naquela pessoa. Senhor, eu estava com fúria, eu estava com raiva, eu quero te pedir perdão. Porque eu me envolvi com aquela pessoa sexualmente, me envolvi emocionalmente, me associei às pessoas rebeladas. Eu permiti que essas pessoas inserissem na minha mente coisas contrárias à tua vontade. Ponto. Resolveu? Agora vamos para olhar todo o transtorno lá, o problema. E vamos encontrar no caminho várias pessoas que podem nos dar a direção para viver a restituição. Deus vai levantar esses homens que estão caídos, feridos, magoados, angustiados, e eles serão solução para os seus problemas. Quantos creem nisso, gente? Eu acho que você não entendeu. Quantos aqui são solução para o problema? Fala assim, meu irmão, você é uma solução para o meu problema. Então trate bem dele. Pode pagar um salgadinho da cantina. É verdade. Viu, galera? Que se você come na cantina, você está ajudando na nossa reforma. Quem está entendendo? Mas a maioria das pessoas só querem para si, né? Me abençoe, orem por mim, liguem para mim, intercedam por mim, ninguém liga para mim. Se eu sair da igreja, ficar longe 1 semana, ninguém liga para mim. Você liga para alguém? Hein, florzinha de Jesus? Você intercede por alguém? Eu já vi você aqui no Aguve alguma vez para ajudar alguém, para limpar alguma coisa? Não, eu não, porque eu sou top de linha, eu sou... Não, eu vou sujar minhas mãos. Olha a minha unha de acrigel, sabe quanto custou? Eu sou PhD, não sei... Então, o que acontece? Vamos continuar nesses ciclos de nada acontece, o sobrenatural não acontece, a ressurreição não acontece, a favor de Deus não acontece. Por quê? Porque você não confessou seus pecados. Negligência de oração, negligência de serviço, negligência da palavra, negligência de amar e honrar, respeitar. E não valorizar as pessoas que batem na sua porta. Não valorizar as pessoas que precisam da sua ajuda. Porque essa pessoa, ela tem solução para você. Quantos creem que Deus vai favorecer você muito, muito, muito? Deus quer te favorecer muito. Existe assim, quem já foi numa loja de brinquedos e viu uma rede cheia de bolinhas? É assim, então essas bolinhas são as bênçãos que Deus tem. Chega a estar assim, ó, abaloada, pesada das bênçãos. O que o Senhor quer é que você fale assim, Senhor, eu me arrependo, eu confesso o pecado e agora eu estou pronto para cuidar dos egípcios feridos da minha geração. O anjo vem assim, ó, rasga a tela e uau, cai as bênçãos para você. Fala, meu Deus, quanta bênção! Eu não sei nem onde guardar. Você terá, vai ser tanta bênção que você vai ter que ter lugares maiores para receber essa bênção. Fala assim, meu irmão, amplia o lugar da tua tenda, porque Deus vai derramar muito sobre você.
Mas se você quer viver restituição 2023, reconheça os seus pecados. Para de fazer fofoca dos outros. Para de amargura, para de amaldiçoar que Deus lhe deu. Para de falar mal. Você já elogiou alguém hoje? Vou até descer para falar com vocês. Quantos aqui já elogiaram alguém hoje? É fácil elogiar marido e esposa, né? Mas você já elogiou alguém que você não quer papo com ela? Mas essa tá pedindo demais. Você é crente ou não é? Você é filho de quem? Quem te governa? Quem te governa? Qual é o espírito que nos governa? Aquilo que você quer que as pessoas façam com você, faça a elas. Mas é demais. Você tem que espírito? Em que espírito? Não importa o mal que as pessoas te fizerem. Não importa. Elas estão fazendo aquilo que é pertinente a elas. Agora, quanto a você, escolha não ser igual. Escolha não ser igual. Eu quero declarar que você volta à origem de Deus, que Deus planejou para você. Você vai voltar ao padrão original que Deus planejou para você. Quantos creem nisso? E você vai ver a restituição, tudo vai voltar de novo. A sua alegria, a sua saúde, relacionamento familiar restaurado, sua empresa vai prosperar, tudo vai prosperar a partir desses 2 pontos. Senhor, eu estou sonegando os dízimos, sonegando o dízimo. Estou sonegando as primícias, estou sonegando, Pai, dinheiro no teu reino. Eu gasto R$2.000 num lugar, mas não entrego uma moeda, nada, no teu reino. No reino de Deus não vê o nosso dinheiro. Quem está comigo? Então temos que nos arrepender. Temos que confessar esses pecados. E aí nós vamos viver essa restituição. As ameaças que existiam contra você de morte serão seguradas. Inclusive Deus já está trabalhando para você, usando teus inimigos, para poupar você de fazer besteira. Deus já te poupou muito. Deus colocou anjos do Senhor, inclusive até inimigo do Senhor, para parar você. Para você não fazer aquilo que você queria fazer, que seria a catástrofe da sua vida. Eu declaro que hoje você está entrando na rota do plano que Deus tem para a sua vida. Eu declaro que você está tendo luz no seu entendimento. E que você é tão somente o único responsável por tudo aquilo que você vai colher. Quantos querem colher abundantemente? Quantos querem viver alegria em todas as áreas? Quantos querem viver paz, dormir tranquilo? Quantos querem fazer com que a sua vida tenha sentido? Levanta a sua mão. Fique de pé. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Amém. Amém. Não, porque o meu cachorro, porque o meu gato, porque a minha planta, porque meu marido. E a vida continua aquela coisa, não prospera, não sai do lugar. A culpa é do diabo, meu povo? Não. A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. Amém? Deus vai te prosperar. Haverá restituição de tudo que lhe foi roubado. Mas faça isso como Davi fez. Se fortaleceu no Senhor. E ele então foi na direção daquilo que o inimigo havia feito contra a vida dele. Nós vamos agora levantar nossas mãos. Se você puder orar. Fala assim comigo: Senhor, nessa noite eu recebo essa palavra. Eu tomo posse de tudo aquilo que me foi roubado. Mas eu quero confessar os meus pecados, minha negligência, tudo que eu falei, fiz, que foram opositores à tua vontade. Eu agora quero também socorrer, ajudar, apoiar aqueles que pararem pelo meu caminho, passarem da minha história, da minha vida. Mesmo que tenham me feito mal, eu quero abençoar essas pessoas. E aí eu viverei a tua restituição, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo. Aquele egípcio é que queimou tudo na casa de Davi. O egípcio é que havia queimado tudo na casa dele. E Davi cuidou dele. Então preste atenção. Não cuide somente daqueles que cuidam de você. Cuide daqueles. Se essas pessoas precisarem de você, vai socorrer essas pessoas que queimaram a tua casa, queimaram a tua reputação, falaram mal de você, planejaram coisas ruins contra você. Ajude-os quando eles necessitarem.
e eles serão os seus amigos. Quantos creem nisso? Amém? Nós vamos agora trazer os nossos dízimos, ofertas e primícias. Essa é uma noite de primícia. Estamos no primeiro domingo de fevereiro. E esse é o mês de fevereiro, é o mês de frutificação. O mês de fevereiro é o mês para começar um novo ciclo de frutificação. Olha que legal. O mês para que a gente possa ressuscitar áreas que haviam morrido. Mas de onde você tirou isso tudo? Da Bíblia. Mês de fevereiro é o mês de ressuscitar sonhos que haviam morrido. Mês para a gente entrar no ciclo de frutificação. Quantos querem frutificar em tudo que fizerem? Nessa noite você está sendo habilitado. Acessamos esse portal profético do mês de fevereiro para que você possa ter uma colheita abundante. Todas as áreas que morreram, financeira, espiritual, familiar, emocional, profissional, estão sendo ressuscitadas. Em nome de Jesus. Quantos creem? Vamos trazer os nossos dízimos, ofertas e primícias ao Senhor. Quando adoramos o Senhor, tem a máquina, você não tem dinheiro, você pode passar o cartão. Temos o QR Code. Quem está online, você pode clicar aí, acionar o QR Code ou o link e oferte sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Liberar uma palavra sobre os empresários, os MEI, os que negócio. Vocês vão frutificar como nunca. Vou repetir, vocês vão frutificar como nunca. Revejam coisas que estão fora antes do seu trabalho. Revejam filosofias que estão fora do seu trabalho. Reponha as coisas no lugar. Arrume a sua vida interior. Se veja como Deus vê, porque você vai prosperar no meio do deserto. Você terá para dar.
Eu libero uma palavra sobre aqueles empreendedores, microempreendedores, empresários. Vocês vão prosperar no meio do nada, porque Deus agirá a teu favor. Deus promoverá encontros, favores sobrenaturais. Em nome de Jesus, não faltará nada para sua casa. Haverá multiplicação de alimento. Haverá favor sobrenatural sobre aqueles que confiam no Senhor. Se você confia no Senhor, você vai prosperar além do que é natural. Em nome de Jesus, quantos creem nisso? Quantos recebem essa palavra? Em nome de Jesus. Se você já ofertou, levante suas mãos. Você que está em casa também, se você já ofertou, já semeou sobre essa palavra no mês de fevereiro, mês de frutificação, o mês de viver ressurreição em áreas mortas. Pai, agora estão aí essas sementes. Chegam agora a tuas cortes celestiais, como a voz que está chegando a ti, como um aroma suave. Que se quebre todo plano de destruição em famílias aqui. Toda a esterilidade, toda a escassez é cessada em nome de Jesus, porque confessamos iniquidade de destruição, de idolatria, de feitiçaria, em nome de Jesus. Que seja um tempo, Pai, do teu sobrenatural atuar nas famílias aqui representadas. Portas do Senhor sejam abertas para cobrir, para nutrir os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Amém. Aleluia. Meu esposo está falando assim, faz o apelo, Márcia. Quantas pessoas aqui estão afastadas de Jesus? Quantas pessoas aqui estão afastadas do reino de Deus? Às vezes estão até vindo à igreja, mas não querem se comprometer com Deus. Gostaria de perguntar a você se você não gostaria de sinalizar uma conexão com Deus de novo. De falar assim, eu quero voltar para Jesus, eu quero se renovar, eu quero renovar minha aliança com Deus outra vez. Talvez você frequente as reuniões da igreja, mas não está bem com Deus. Você tem liberdade para vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se você é alguém que está sendo movido pelo Espírito Santo a voltar para o Senhor, mas não quer vir aqui à frente, procure qualquer um dos anciãos, levanta as suas mãos. Eu pedi aos anciãos que levantem as suas mãos. Essas pessoas, o profeta Eliezer, levanta sua mão também. Procure esses homens, procure essas mulheres, e eles vão orar por você, amém? Mas não deixe passar essa oportunidade, em nome de Jesus, amém? O cantinho está funcionando? Glória a Deus. Que os anjos do Senhor te guardem, que o Senhor possa te proteger e te empoderar para diante de decisões importantes. Que a luz do Senhor brilhe sobre você e alcance aqueles que estão em trevas. Eu digo agora que essa semana será uma semana de boas notícias para a sua vida e para a sua família. Haverá reconciliação, salvação, cura, portas do Senhor. Haverá uma graça para passar no meio da tempestade. Haverá uma graça para passar pelo meio do fogo. Se passares pelo fogo, você não será queimado. Se forem para águas profundas, você não vai ser afogado, porque o Senhor é contigo sobre a sua família. Em nome de Jesus, quebramos planos de bala perdida, assalto, sequestro, roubo, todo tipo de investida das trevas. Nós quebramos contra a sua vida.